Mais uma vez, shalom aos irmãos que acompanham este trabalho. Hoje, dia 11/11, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Fábio Pires e nós estamos iniciando esse podcast em mais um dia e queremos agradecer a presença de todos os irmãos que estão nos acompanhando desde o dia 13/7, quando nós iniciamos esse projeto, pela misericórdia do Eterno. E quero também deixar aqui uma nota de pesar, logo nesse início, pela morte do rabino Jonathan Sacks, o ex-rabino-chefe da Grã-Bretanha, um homem com uh, muita inteligência, muita sobriedade. Então, Baruch Dayan Haemet, e a sua memória seja lembrada. Ele realmente é uma figura de grande destaque lá no rabinato rabinato inglês, né, do Reino Unido, vamos colocar de uma maneira mais ampla. E tantos discursos na Câmara dos Lordes, quem quiser acompanhar os discursos dele, quem souber inglês pode acompanhar os discursos dele. Um homem realmente com uma sobriedade, um bom senso. Infelizmente, um ano de tantas perdas, nós perdemos este homem. Estamos perdendo muitas pessoas. Eu coloco para alguns amigos, né? Alguns irmãos também, que eu nunca vi tantas perdas num ano como esse ano de 2020, realmente, que é um ano que está mudando aí o comportamento das pessoas, mudando o espírito das pessoas, vamos dizer assim, preparando essas pessoas ou nos preparando para tempos difíceis que nós vamos passar. Nós vamos para a mensagem número 51, do dia 11/11, do nosso podcast, com o tema Os 10 Mandamentos e a Humanidade. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os que estão aqui conosco nesse podcast, nessa transmissão, todos os irmãos que têm acompanhado as nossas mensagens e todos aqueles que estão sendo beneficiados. Nós agradecemos, né, os irmãos que têm nos apoiado, lembrando que esse trabalho é um trabalho para o eterno, tá, irmãos? Um trabalho que não visa evidenciar as nossas vidas. Eu lamento muito, algumas pessoas dizem, ou aliás fazem vídeos no YouTube, a quem é o fulano de tal, né? A pessoa que está apresentando, né, por exemplo, e faz o trabalho. Isso é irrelevante, né? Quem somos nós? Isso aí não deveria nem ser cogitado. Isso para mim é notoriedade e narcisismo. Nós devemos evidenciar sempre o eterno. O eterno precisa ser evidenciado. Então, como nós vivemos aí no mundo do reality show, parece que o mundo do reality show chegou também nas redes sociais, chegou também para o YouTube. Aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas querem realmente falar da palavra do eterno ou elas querem se autopromover? Fica a pergunta. Então, esse podcast não tem nenhum tipo de autopromoção, não visamos isso. E nós estamos alertando realmente para que nós sejamos sinceros com o nosso trabalho. Nós temos muito para falar, irmãos, e na continuação do tema Os 10 Mandamentos e a Humanidade, nós vamos fazer a leitura que nós fizemos na segunda-feira, com relação ao comentário lá em Êxodo, em Shemot, inclusive na Parashá Itro, comentário do Rabi Yohanan ben Zakkai, né? E as pessoas vão perceber como o Eterno
em entregando a Torá para a nação de Israel, entregou para a nação de Israel e também deixou para toda a humanidade. Se você quiser nos encontrar no Instagram, nós temos lá o nosso endereço, em @fabio73book, @ctderzahav. Se você também quiser nos encontrar no Twitter, nós estamos com mensagens diárias e reflexões, e nós estamos também com mensagens que você queira nos deixar para esclarecimento, uma porta de comunicação conosco, o nosso e-mail fabio73b@gmail.com. Então, mais uma vez, os irmãos que quiserem se manifestar, deixarem aqui a Shalom, a gente vai apresentando na nossa tela. A Torá, então, que nós analisamos na primeira parte, no primeiro dia desse trabalho, nós trouxemos o comentário do Rabi Yohanan ben Zakkai. E em Êxodo, Shemot, capítulo 20, verso 18, se você tem uma Bíblia consigo, importante, nós analisamos as palavras do Rabino Ben Zakkai. E por que nós analisamos? Porque a análise dos rabinos, dos sábios, no caso, é muito importante para que a gente possa conhecer a nossa emuná, né? E não poderia ser, por exemplo, ninguém que não fosse do legado de Israel. Imaginem um, um hindu falando sobre a Torá se ele não cumpre Torá, ou um pagão falando sobre Torá sendo que não cumpre Torá. Quem que deveria fazer esse tipo de comentário? Obviamente, alguém que trabalha e que tem o cumprimento da Torá, né? Depois eu vou fazer também a leitura sobre a Torá dentro da Bíblia do Estudo de Genebra, lá na página 115, em que vai trazer aí para os irmãos um esclarecimento dentro do meio cristão do que é a Torá e a legitimidade da Torá. Então a gente sabe que a lei não foi abolida, Yeshua falou sobre a Torá, mas as pessoas acham que não precisam cumprir Torá quando elas defendem os mandamentos. E Torá são os mandamentos, tá, irmãos? Então, aí nós estamos fazendo esse trabalho para que a gente possa esclarecer as pessoas. Então vamos lá. Rabi Yohanan ben Zakkai explica assim este versículo 18, Shemot 20, 18. E todo o povo via os trovões, as tochas, o som do chofar e o monte fumegando, e viu o povo e tremeu e ficou de longe. Esse é o tema que nós estamos colocando. Vou fazer a leitura novamente daquilo que nós fechamos o nosso trabalho na segunda-feira. Está no dia 9/11. Acompanhe também o nosso podcast de 9/11. Rabi Yohanan ben Zakkai explica assim este versículo: vozes não são vistas, mas sim ouvidas. Também trovões só podem ser ouvidos e não vistos. Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu, aliás, as vozes que acompanharam os trovões. O povo compreendeu a substância transcendental deste aviso, acompanhado por trovões e relâmpagos. Como o texto menciona kolot, que são as vozes, no plural, e não kol, que é a voz no singular. Podemos deduzir que a voz do Sinai dividiu-se em 70 vozes, isto é, em 70 idiomas, para que todos os 70 povos desta época pudessem ouvir e entender no seu respectivo vernáculo a proclamação do Sinai. Em outras palavras, aquilo que a voz do shofar proclamou no Monte Sinai não apelou exclusivamente ao coração ou à consciência do povo de Israel, mas sim aos corações de toda a humanidade. O mesmo acontece em relação ao primeiro mandamento. Então, qual é o primeiro mandamento? Eu sou o eterno teu Elohim. Que, visto ter este versículo a sequência, eu te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos.
poderia ser interpretado como se fosse dirigido exclusivamente ao povo de Israel. Mas, diz o rabino Yohanan ben Zakkai, mas para impedir esta interpretação errônea, o rabino diz que falar que a Torá foi dada exclusivamente para a nação de Israel é errado. É isso que ele está colocando, irmãos. Os sábios explicam que a oração sublime da fé judaica, da fé israelita, que está na Bíblia, que é o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, na qual proclamamos que o Eterno é um, é dirigida a toda a humanidade. Então, o nome desse trabalho é Os 10 Mandamentos e a Humanidade. Então, vamos lá, vou ser mais acirrado ainda. Shabat foi dado para todos. Existe um movimento agora dentro do judaísmo messiânico dizendo que você não é, se você é gentil, você não precisa cumprir Shabat. Isso não existe, isso é mandamento, não se tira mandamento. E dentro do movimento judaico normativo, dos rabinos, dizendo se você não é judeu, você não pode cumprir o Shabat. Então, por que será que as pessoas estão aí, infelizmente, resgatando novamente o Shabat? Interessante isso. O Shabat tem algo espiritual muitíssimo forte, irmãos. Nós devemos nos aproximar do Eterno pelo cumprimento do Shabat. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas é importante que a gente possa ser um pouco mais sucinto também, sem colocar problemas para as pessoas, né? E nós sabemos que cada dia mais que nós falarmos, cada dia mais que nós trabalharmos com a Emet, com a verdade do Eterno, cada dia mais nós vamos ter mais e mais aflições, mais e mais problemas. Nós temos que passar por esses problemas, temos que ter esses problemas, porque isso, na verdade, são cumprimentos proféticos. E nesses cumprimentos proféticos, nós aguardamos verdadeiramente que o Eterno, em os cumprindo, apresse a vinda de Mashiach. Terminando a conclusão para aqueles que estão nos ouvindo nesse podcast, chegará o dia em que todos os seres humanos hão de confessar conosco que só existe um único Elohim, um único poder supremo, transcendental, metafísico, que dirige e orienta o destino do universo. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por isso. Então, irmãos, nós estamos fazendo esse trabalho, mas, na verdade, para abençoar as pessoas, abençoar os irmãos. Estamos fazendo esse trabalho mais para trazer esses esclarecimentos, porque muitas das vezes as pessoas não vão ouvir isso nas suas congregações, não vão ouvir isso no local de fé que elas frequentam. A lei do Eterno. O que é essa lei? O que é a Torá? Então vamos fazer a leitura da página 115, lá da Bíblia, Estudo de Genebra. Lembrando que Bíblia de Estudo de Genebra, os irmãos lembram de Suíça, Suíça nos lembra, Suíça e França, né? Nos lembra presbiterianos, os reformados. Interessante. A própria Bíblia deles está marcando assim, uma parte fundamental que eu vou ler para os irmãos. A lei do Eterno é uma expressão de caráter santo e moral do Eterno. Está marcado em Jacó, isto é, Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Nesse sentido, a lei do Eterno é eterna, como o próprio nome do Eterno diz, eterno, né? Além disso, ela também é a boa dádiva de Deus para a humanidade. Romanos 7:12. O Eterno criou a humanidade e o mundo para operar em conformidade com a sua lei, sua Torá. Estou fazendo a leitura da parte cristã, tá? A Bíblia cristã, tá, queridos?
Por esse motivo, quando a lei de Deus é compreendida e aplicada corretamente, ela é nosso deleite e alegria, nosso caminho para uma vida de sucesso e não um fardo ou maldição. E não um fardo ou maldição. Então, vocês já ouviram falar muitas vezes que a lei, a Torá, a Sagrada, ela é um fardo, não é uma maldição para as pessoas. E há que aqueles que estão querendo fazer um retorno às raízes hebraicas, estão voltando para a maldição, estão negando Jesus, estão negando a Cristo. Olha, irmãos, essas muitas pessoas vão morrer, inclusive, vão ver Yeshua, vão vê-lo voltar, e ainda com essas mesmas conversas, ainda com essa mesma grande ladainha que foi iniciada pela Igreja Católica e perpetuada, inclusive, pela maioria do meio protestante, salvo algumas exceções, né? E que, infelizmente, por uma influência espiritual, negam a Torá do Eterno. Onde está marcado que a lei não é um fardo nem uma maldição? Então, vamos lá. Está marcado em Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Isso está marcado em Salmo 112, verso 1. Salmo 119, versos 14, 16, 47 e 48. Isso está marcado em vários temas das Escrituras. O Salmo 119, ele traz também versos 97 a 113, 127 e 128 e 163 a 167. Tudo isso que eu mencionei, ensinando que a Torá não é fardo, não é peso. Se você acha, então, que a Torá é coisa de judeu, que a Torá, a lei sagrada do Eterno, foi dada apenas única e exclusivamente para o povo de Israel, de que aquela antiga aliança ficou no passado, que isso não convém mais para nós. E se você lê Salmos, então você vai ser obrigado a retirar várias partes do Salmo 119. O que você fará? Rasgará a sua Bíblia, páginas da sua Bíblia. O que infelizmente acontece, irmãos, é que muitas pessoas elas têm trabalhado contra a vontade do Eterno, trabalhar contra a vontade do Eterno, trabalhar contra a sua lei. Bem, na continuação, porém, a identificação, interpretação e aplicação correta da lei do Eterno é uma tarefa complexa que exige uma análise das Escrituras como um todo. O Eterno revelou a sua Torá, prestem atenção, na Bíblia de Estudos de Genebra. O Eterno revelou a sua Torá a Adão e Eva na forma de suas responsabilidades gerais, como portadores da imagem do Eterno. Está marcado em Bereshit, isto é, Gênesis, capítulo 1, versos 27 a 30. Na proibição com respeito ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está marcado em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17. O Eterno também revelou a sua lei a Noé e aos patriarcas israelitas de várias maneiras, apropriadas às suas respectivas circunstâncias. No tempo de Moshe, o Eterno descreveu a sua Torá em detalhes, de acordo com o estágio da história da salvação em que seu povo se encontrava, e também inspirou a sua primeira codificação. Outras revelações transmitidas ao povo do Eterno pelos profetas do chamado Antigo Testamento, falamos no hebraico Tanar, também aplicaram a lei eterna Criador a Israel, especialmente durante o período monárquico, durante o período dos reis. Está marcado em 2 Samuel, capítulo 23, versos 1 e 2, e capítulo 24, verso 11. Por fim, a Torá, isto é, a lei eterna de Deus, foi revelada por Yeshua e seus apóstolos, cujos ensinamentos são sintetizados como sendo de autoridade no Novo Testamento. Marcado aqui, na verdade, por exemplo, Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7. Uma vez que o caráter do Eterno é imutável, isto é, não muda nunca, e nunca se contradiz, em nenhum momento os princípios de conduta exigidos no estágio de revelação contradizem outras prescrições.
Bom, o que nós temos aqui então, irmãos, é uma análise fria, né, do que é a Torá do Eterno. Aí as pessoas dizem assim, poxa, mas vocês que fazem um retorno, vocês, de uma certa forma, vocês apagam, né, o sacrifício de Cristo na cruz, dizem nossos irmãos cristãos, né, e se atêm muito à prática fria da Torá, em primeiro lugar. As pessoas que comentam isso não conhecem a nossa vida pessoal e não deveriam falar desta maneira, porque elas não sabem o que nós passamos, o relacionamento, o tipo de relacionamento que nós temos com o Eterno. Segundo, de tanto estarem acostumadas à anomia, a estarem, né, fora, na verdade, da vontade do Eterno em alguns aspectos do cumprimento do mandamento, por exemplo, o guarda do Shabat, em reverenciando o domingo, por exemplo, a partir do momento que você vai para um culto no domingo à noite e não vai no sábado, né, no Shabat, você está reverenciando o quê? Na verdade, você está reverenciando o domingo que foi colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E o que eu acho incrível é que uma determinada denominação que defende o sábado, né, se orgulha tanto nisso, eles fazem o culto também no domingo à noite. Sabe o que significa isso? Eles precisam cumprir um protocolo que foi dado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e as pessoas não sabem disso. Porque as pessoas não sabem que quando você abre uma congregação oficial, né, com placa, tudo isso, você precisa prestar contas da sua profissão de fé para a Igreja Católica, que é mandatária em todos os sentidos. Então você é obrigado a abrir a sua igreja no domingo. Interessante, né? Todas as grandes denominações, grandes igrejas fazem isso, inclusive essa que defende a guarda do sábado. Então, o mundo não é aquilo que parece ser, tá, irmãos? As pessoas, elas são, na verdade, sempre fustigadas ou são sempre ordenadas por algo que está por trás que as influencia, né? Eu acho muitíssimo interessante isso. E nós né, percebemos que realmente o mundo está nas mãos de uma pequena elite, né, poderosa, inclusive, e que faz o seu trabalho também, inclusive para com o meio religioso, tá, irmãos? Isso é assim, infelizmente é assim. Agora, o que nós precisamos fazer, na verdade, é manter, né, um discurso que seja, na verdade, íntegro e com relação a isso, com manter um discurso que seja baseado naquilo que nós cremos, né, e praticar isso, e sermos íntegros com aquilo que nós acreditamos. Isso é muitíssimo importante. Bem, vamos voltar aqui. Estou trabalhando com 3 livros. Estou trabalhando com a Torá, com a Bíblia de Estudos de Genebra. E agora nós vamos voltar para a ótima obra e é Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua de seus Talmedim, do Sr. Tzadok Ben-Derer, na página 252, a competente obra, por sinal, né? Eu sempre digo que ela é muitíssimo competente mesmo. Na hora de pintar um outro livro, surgir um outro livro, nós também vamos fazer a leitura. A gente gosta muito de fazer leituras de obras. Eu acho que eu não li ainda nem 5% de um emaranhado gigantesco de grandes obras que nós temos que divulgar nos nossos trabalhos. O judaísmo nazareno no contexto dos debates rabínicos acerca dos gentios. Então, como que nós víamos lá na congregação primitiva, como que se dava, então, a inserção, a entrada dos chamados gentios para a fé, né? E as pessoas querem muito se darem aos moldes da chamada congregação primitiva ou da igreja primitiva, quando desconhecem as características. Nós fizemos um podcast sobre isso, das 49 características das congregações primitivas formadas pelo apóstolo Paulo, por Shaul HaShaliach, né? E isso fez com que também algumas pessoas pudessem se atentar e se beneficiar com esses temas para que pudesse fazer uma reflexão. De repente, um líder, de repente, uma pessoa que está realizando chuva e tem um grupo de estudos, de repente, um grupo grande para se fazer uma congregação, essa pessoa tem que ser chamada para a liderança, né? Que ela possa, em fazendo isso com os moldes da Techuvá,
verdadeira, possa estabelecer essa congregação. Infelizmente, há muitas pessoas que dizem fazer techuvá, mas fazem essas congregações aos moldes das igrejas evangélicas, né? Com a mesma liturgia, com o mesmo serviço, com o mesmo tipo de culto e assim por diante, inclusive com a mesma crença e assim por diante. Então, a pessoa acha que ela pode deixar a barba crescer, coloca um talit, vamos lá, agora sou roxo, agora eu sou moré, agora eu sou rabino, né? Pretensões assim absurdas quando a pessoa precisa, né, passar por um meio gradativo de um processo muito longo até. Nós temos irmãos também conscientes nesse sentido, que fazem esse processo longo e têm agido de maneira muito cautelosa em suas congregações também. Devemos dizer que essas pessoas existem e têm feito um ótimo trabalho, inclusive, nas suas congregações. Página 252. Então, o judaísmo nazareno no contexto dos debates rabínicos acerca dos gentios. Como que os gentios viam os novos convertidos na época, né, do apóstolo Paulo, de Shaul HaShaliach, na época do apóstolo Pedro, Shimeon Kefa, logo após a morte, né, de Mashiach. Estamos falando aí de 30 anos após a morte de Mashiach. Bem, o Talmud aponta inúmeros debates rabínicos sobre as mais diversas questões da Torá. Muitas das controvérsias travadas pelos mestres da Torá no Talmud têm por objetivo os mesmos assuntos que foram discutidos pelos nazarenos, pelos netzarim, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Bem, seria inviável nesta obra a análise integral do tema. O Talmud ele é muito longo, em suas longas páginas. Contudo, serão destacados alguns pontos de extrema relevância. Vamos dizer o ponto agora negativo do Talmud. Então a gente preza pelo bom senso. A gente fala dos pontos positivos do Talmud e falamos dos pontos negativos do Talmud. Lembrando que quem vos fala aqui não é talmudista, não sou estudante do Talmud, né? Não sou um defensor Talmud, no sentido de que a pessoa precisa conhecer Talmud, é obrigatório. Não, não é. Mas é uma leitura importante? Sim, é uma leitura muito importante, aliás, para o nosso conhecimento, para o nosso, para que a gente possa, na verdade, através desse conhecimento, fazer aí as nossas reflexões, estabelecer bases para aquilo que nós defendemos, inclusive. Mas, entretanto, todavia, como eu costumo dizer, Talmud Bavli, no Tratado Gittin 45b, diz assim: a mente dos gentios é voltada à idolatria. Tratado Tosefta Sanhedrin 13, Tratado Sanhedrin 105a. Os gentios não têm parte na vida do mundo do porvir, né? Chamamos do Olam Rabá, do mundo vindouro. Bem, por que esses dois temas? Porque no primeiro século, irmãos, havia grupos judaicos que discriminavam os judeus, que reputavam os judeus como inferiores. Já acontecia na época de Shaul, na época de Kefa. Certos rabinos não se interessavam por levar a Torá a outros povos, por acreditar que os gentios não obteriam a salvação. Então, esses dois tipos de pensamento que foram dados por um homem chamado Eliezer ben Hurcanos, um rabino judeu. Eu vou repetir. A mente dos judeus é voltada, desculpa, a mente dos gentios é voltada à idolatria. E o segundo, os gentios não têm parte no mundo vindouro. Então, quando nós lemos esse tipo de afirmação, nós sabemos que isso, primeiro, não corresponde à verdade. Segundo, isso não corresponde aos objetivos do Eterno. O auge do preconceito contra os gentios encontra eco na voz de Shimon Bar Yochai, um dos grandes expoentes do judaísmo rabínico, irmãos.
Ele diz: o melhor dentre os gentios merece ser morto. Tratado Masek Soferim 15. Que interessante. Que erro gigantesco. E aqui nós falamos que é um erro enorme. Isso, de uma certa forma, influenciou, né? Influenciou, na verdade, o judaísmo? Sim, influenciou porque os judeus passaram a ter um preconceito enorme contra os gentios. Sim, porque os judeus passaram a ter um preconceito gigantesco, principalmente contra os católicos. Mas no momento que isso foi escrito, nós temos que dar também a mão palmatória, do momento que isso foi redigido, irmãos, os judeus viviam uma perseguição, não estou justificando, tá? Mas os judeus viviam uma perseguição gigantesca por parte da Igreja Católica no período medieval. Eles sofriam uma perseguição porque havia os guetos no período medieval, na época medieval, estamos falando do século XIV, século XV, né? Infelizmente, nós temos que colocar isso também, isso é muito importante, em fazer críticas, por exemplo, e dizer todos os rabinos, como algumas pessoas fazem na internet, inclusive, a gente vai sempre falar disso, isso é falta de conhecimento, isso é uma ignorância profunda. Porque havia e há rabinos maravilhosos que se dão muito bem com os chamados gentios, com os goim. E essas três frases que eu li, né, dentro do Talmud, por exemplo, não representa, vamos deixar uma coisa bem clara, isso não representa o pensamento totalitário do judaísmo. Irmãos. Isso não representa, e por que um rabino disse isso, o rabino Eliezer ben Hurkanos e Shimon Bar Yochai colocaram isso é válido para todos os rabinos, de maneira nenhuma. Nós sabemos e conhecemos aquela frase que toda generalização ela é estúpida. Nós não podemos generalizar. Seria a mesma coisa que eu generalizasse dizendo que porque certos pastores do cristianismo fazem parte de sociedades secretas, de que todos os pastores fazem parte de sociedades secretas, ou de que absolutamente todo, porque a Igreja Católica tem escândalos de pedofilia com seus sacerdotes, e dizer que todo padre é pedófilo. Não, por favor, irmãos, nós estamos longe disso. Então, é isso que nós chamamos de bom senso. Temos que ter integridade nas nossas análises. Ah, porque o rabino tal falou isso, o rabino X falou isso, o rabino Y falou isso. Então significa que todos os rabinos têm o mesmo pensamento? Claro que não. Vamos fazer um especial muito interessante sobre a vida de muitos rabinos que dedicaram sua vida ao Eterno e, em um determinado momento, se viram com um testemunho de Yeshua HaMashiach. E aí nós vamos também trazer alguma elucidação, inclusive para pessoas que fazem um desserviço na internet, infelizmente, maculando, né, os rabinos. Repito, como se todos pensassem dessa forma que eu fiz nas nossas leituras. A discriminação contra os gentios também gerou debates no meio dos nazarenos. Em Masei Shlachim, isto é, Atos dos Emissários, capítulo 15, alguns nazarenos entenderam que os gentios somente seriam salvos se fossem circuncidados, o que os tornaria autênticos judeus. Atos 15:1 diz: vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá, a circuncisão prescrita por Moshe, por Moisés. Para esses nazarenos, somente seriam salvos aqueles que fossem circuncidados, ou seja, a circuncisão seria um requisito para a salvação. Similar debate é travado pelos rabinos no Talmud. No Tratado Yebamot, 46a, há uma discussão sobre uma mulher judia casada com um prosélito circunciso, mas que não passou pela imersão, pelo batismo.
entendendo certos rabinos que seus filhos seriam bastardos. Alguém somente seria considerado um verdadeiro prosélito se passasse pela circuncisão e pelo ritual da imersão. E diz o Talmud sobre isso. Os sábios disseram, se ele tinha realizado a imersão ritual, mas não tinha sido circuncidado, ou se ele tinha sido circuncidado, mas não tinha realizado a imersão ritual prescrita, ele não é um prosélito adequado, a menos que ele tenha sido circuncidado e também passado pela imersão ritual prescrita. Bem, à luz do entendimento majoritário dos rabinos do Talmud, o prosélito deveria cumprir dois requisitos, irmãos. Passar pela circuncisão, então aquele que queria se converter, inclusive o neófito, né, tem testemunho de Yeshua, passar pela circuncisão e realizar a imersão. Em Atos 15:1, nós vamos constatar que um grupo de nazarenos tinha o mesmo parecer, porquanto exigiam a circuncisão dos gentios, e apesar de nada falarem sobre a Tevilá, a imersão, essa deveria ser cumprida por ser ordenança de Yeshua em Mateus, Matetiarro 28:19. Em síntese, em resumo, tanto a maioria dos rabinos do Talmud quanto os nazarenos de Atos 15:1 aduziram que o prosélito gentil somente poderia ser admitido na respectiva comunidade israelita, primeiro, se ele fosse circuncidado, e segundo, se ele realizasse a imersão. Teve lá. Bom, então é nesse contexto que se inicia o embate teológico de Atos 15. De um lado, aqueles que defendem a circuncisão inicial do gentio para o ingresso no grupo dos nazarenos. Do outro lado, manifestaram-se quatro importantes nazarenos: Kefa, Pedro; Barnabá, conhecido como Barnabé; Shaul, Paulo; e Yaakov, Tiago. Os argumentos destes quatro podem ser assim resumidos. 1. Os gentios estavam ouvindo as boas novas de Yeshua e estavam se convertendo. 2. Elohim conhece o coração dos homens e havia concedido a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, aos gentios. 3. O Eterno não faz distinção de pessoas. 4. O coração dos gentios foi purificado pela fé. 5. Não se deve colocar um jugo em cima dos gentios. 6. É por meio do amor e da bondade de Yeshua que os homens são libertados do pecado. 7. Elohim fez sinais e milagres entre os gentios para confirmar que eles também foram escolhidos. E 8. A profecia de Amós 9, versos 11 e 12, fala sobre o resgate dos gentios, das nações, aqueles que vieram das nações. Vamos focar também nessa profecia de Amós, muitíssimo interessante. Bem, ao final do debate de Atos 15, se decidiu quais seriam os deveres iniciais dos gentios. Esses foram admitidos na comunidade dos nazarenos, ainda que fossem incircuncisos. Mas aqui, irmãos, ninguém está falando que as pessoas, que o homem, no caso, não possa ou não deva se circuncidar. Tá? Não é isso. O que está sendo colocado em pauta, para que você entenda, inclusive, você cristão, principalmente que está nos ouvindo, é de que isso não podia ser colocado logo de cara para aquele que estava se convertendo, que era um prosélito, que era um goi, que era um gentio, que é aquele que o cristianismo fala. Dizendo, então, inclusive, a aberração, porque isso é aberração, que aquele que fizer a circuncisão está negando a Yeshua e irá para o inferno. Ora, como pode ser uma situação dessas? Quando o próprio Yeshua ele era circuncidado, quando a própria aliança, essa aliança abrâmica, foi uma aliança que foi feita pelo Eterno, mas uma aliança perpétua. Interessante isso, né? O decisório de Atos 15 também foi no sentido de que os gentios poderiam ser admitidos sem a circuncisão, que concorda com as lições do Rabino Yehoshua, consignadas no Talmud Yebamot 46a, e contraria o pensamento da Beit Shammai. Lembra quando fizemos o discurso de Yeshua junto com
a Beit Hillel, né? O discurso de Yeshua adequado àquilo que o Rabino Hillel já falava. Yeshua veio potencializar, veio amplificar isso. Então, o discurso de Yeshua no contexto judaico, isso é muito importante. Mas, irmão, isso é muito difícil, eu não vou lembrar disso. Por que os cristãos têm que saber dessas coisas? Por que os cristãos têm que saber dessas coisas? Porque isso foi escondido deles, isso poderá ser requerido depois, no final das contas. E techuvá isso, e esse canal é um canal judaico-messiânico, é um canal de techuvá. Vamos trazendo a origem, a essência que ficou lá atrás e que foi perdida. Se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não fizermos esse resgate, aí permaneçam todos vós nas congregações protestantes. Ponto. Não é preciso fazer techuvá, não é preciso fazer retorno, absolutamente nada. Nós sabemos que isso é um contexto profético, nós estudamos sobre as duas casas. E dentro desse contexto profético, o Eterno tem chamado o seu povo de dentro de várias religiões, inclusive, para que essas pessoas sejam bem-vindas a cumprir os mandamentos, a cumprir o Shabat também, a cumprir as leis dietéticas. Ora, para que essas pessoas não fiquem mais contaminadas. Mas, Moreira, Fábio Pires, todos têm acesso? Claro que todos têm acesso, é o que nós estamos vendo aqui agora. Até aquele que não tem uma linhagem judaica ou israelita no sangue, na descendência, claro, irmãos. Nós somos todos filhos de Abraão, Bnei Abraham. E Abraão cumpria o quê? A lei do Eterno, a instrução sagrada do Eterno. É isso que as pessoas não querem entender. E nós fizemos a leitura, inclusive na Torá. A Torá foi dada desde a criação do mundo, mas ela foi oficializada nas tábuas da lei em Shemot, capítulo 20. Ah, então significa que antes as pessoas faziam o que elas queriam. Não. Os que serviam o Eterno não faziam aquilo que eles queriam. Só fazia quem queria, quem era pagão, quem era desobediente, quem era rebelde perante ao Eterno. Como hoje. Então, se nós falamos que a Torá foi dada para toda a humanidade, e se toda a humanidade tem esse compromisso e esta responsabilidade, irmãos, nós estamos fazendo aqui uma equação são chaves que nós estamos fazendo no discurso do óbvio, tá, irmãos? Estamos tentando fazer os irmãos entenderem, aliás, eu não tento fazer isso, quem consegue fazer isso é a Ruach HaKodesh, para que os irmãos consigam entender. É uma chave se ligando a outra, é um ponto se ligando a outro. Isso é muito importante, irmãos. Com efeito, os rabinos da Beit Shammai impunham como requisito formal da conversão a circuncisão. Então, naquela outra linha de pensamento, na linha de pensamento de Shammai, o cidadão se convertia, ele era obrigado já, em primeiro lugar, a fazer a sua circuncisão. Enquanto os rabinos da Beit Hillel, do rabino Hillel, da linha de pensamento de Hillel, exigiam dos convertidos prosélitos a imersão. A teve lá. Isso é importante. O próprio Yeshua também colocou isso. Pela decisão de Atos 15, os nazarenos firmaram um entendimento idêntico à casa de Hillel, aos Hileitas. Antes de receber a Torá no Sinai, o Eterno determinou que os israelitas lavassem as suas roupas e se banhassem com água, como está marcado em Êxodo capítulo 19, versos 10 a 14, instituindo outros rituais de purificação pelas águas. Com base no judaísmo rabínico, essas passagens, entre outras, justificam a instituição da imersão ritual nas águas para aqueles que se convertem. Olha que interessante. Yeshua falava a mesma coisa. E esta é a razão de ser a imersão ordenada por Yeshua em Mateus 28, 19. O Mashiach não inventou o batismo, irmãos. Já existia, a imersão já existia para a remissão de pecados. Como erroneamente pensam os cristãos, mas tão somente determinou que os recém-convertidos passassem por um ritual de purificação que é extraído da tradição judaica.
Este é o nosso trabalho do dia 11/11, mensagem número 51, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Os 10 Mandamentos e a Humanidade. Nós estamos, então, encerrando o dia de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado dessa mensagem. Espero que os irmãos tenham aproveitado o que foi colocado, foi dito aqui. Agradecemos a presença de todos vós. Fico muito contente quando os irmãos, né, conseguem entender aquilo que nós estamos colocando aqui. Ninguém está impondo absolutamente nada para ninguém, lembrem-se disso. Nós estamos trazendo os irmãos para a reflexão, estamos trazendo os irmãos para que as pessoas possam estar mais próximas do Eterno. Se você quiser estar mais próximo do Eterno, leia as Escrituras, leia Beit Hadashah, faça as tuas orações, faça jejum, irmão, isso é importante demais. Nós temos um tempo, um período que nós temos que fazer jejum, e isso o Eterno tem um chamado, tem programado isso para as nossas vidas. Se nós não fizermos o jejum, nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos conseguir pouco. E tempos terríveis estão se aproximando, na verdade, ainda que muitas pessoas não tenham, não estejam é, conscientes, na verdade. O mundo judaico não está consciente disso, por exemplo. O mundo judaico está vivendo como se não houvesse amanhã. O mundo judaico se esqueceu das profecias de Daniel, o mundo judaico se esqueceu das profecias de Ezequiel, o mundo judaico está se esquecendo. As palavras de muitos rabinos, um rabino atual, Weissenberg, se não me engano, lá de Israel, falando sobre os perigos do candidato que está se intitulando como presidente, na verdade, o democrata, né? Os perigos dessa pessoa, porque ele conhece essa pessoa. Interessante isso. Então, eu quero dizer o seguinte: alguns judeus estão atentos a tudo o que está acontecendo. Infelizmente, a maioria, né, que vive mais secularizada, cuja Torá é apenas enfeite para essas pessoas, infelizmente, eles estão vivendo um mundo, na verdade, até de faz de conta. Essa pandemia vai passar, tudo vai melhorar. Serão pegos de surpresa também, como muitos cristãos serão pegos, como o restante da humanidade também será pego, mas nós temos que orar. Nós temos que orar pela paz em Jerusalém, nós temos que orar pelos nossos irmãos de Deus, temos que orar pelos nossos irmãos cristãos, temos que fazer os nossos propósitos. Isso é muito importante, irmãos, porque se nós perdermos isso, nós podemos nos enfraquecer espiritualmente. Tá? E muitas das vezes agradecemos os comentários dos irmãos também, muito obrigado. Muitas das vezes a gente sabe que tudo isso vai vir, muitas das vezes a gente reluta, pedimos proteção do Eterno para as nossas vidas. Nós somos seres humanos também. Obrigado, meus queridos, que o Eterno nos abençoe. Voltamos agora na sexta-feira. Nós tínhamos programado em fazer todos os dias, mas provavelmente não será possível. Nós não tivemos um problema técnico, inclusive. E voltamos na sexta-feira para a continuação desse trabalho, os 10 mandamentos e a humanidade, para que a gente possa trabalhar com os irmãos a importância do cumprimento dos 10 mandamentos e como ele foi dado em primeiro lugar à nação de Israel e depois dado a todos aqueles que se aproximam do Eterno. Não num jogo de conveniência, o que é conveniente para ser cumprido, o que não é conveniente. Não é isso que o Eterno quer. Mas de uma maneira que nós possamos mostrar obediência, reverência e amor
fazer a vontade do Eterno. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.